Assim, pronto. Deixa eu só colocar aqui a tela para vocês. Chegou. Bom, vamos lá. Eu vou comentar, então, um pouquinho hoje sobre o SESC São Paulo. E aí, por que que eu digo SESC São Paulo, né? É só para quem é de São Paulo? Não. É para todo mundo que deseja se apresentar nas unidades do SESC do Estado de São Paulo, tá? Sesc Rio, por exemplo, a maior parte dos shows é via edital. Sesc Ceará também é edital. Sesc Paraná é meio a meio, eles têm editais e têm contratação. Então, cada estado, a forma, né, de entrar no Sesc, de levar o nosso trabalho para o Sesc, ela varia. Então, eu vou tratar hoje do Sesc São Paulo, que é por onde eu transito, então, eu consigo, né, obviamente, falar para vocês com mais propriedade do que eu tenho feito e que tem dado certo para acessar esses espaços. Bom, o SESC aqui no estado de São Paulo, ele tem 42 unidades, tá? A gente tem 24 unidades na capital e na Grande São Paulo, e 18 unidades no interior litoral. Todas elas fazem a contratação direta com o programador por linguagem. Então, por exemplo, eu consegui um e-mail do programador do SESC. Tá, mas ele é da sua linguagem? Então, os contatos dos programadores de música não são os mesmos dos que programam artes cênicas, dos que programam dança, dos que programam audiovisual. Eles têm uma divisão lá dentro, e, na verdade, eles revezam o tempo inteiro isso. Então, às vezes, uma planilha que a gente consegue com e-mail de programadores dá, às vezes não dá nem um mês, já tem algum que mudou. E eles mudam, inclusive, de linguagem. Então, às vezes, o programador que era das artes cênicas veio para a música e assim vai. O que, na verdade, mas então isso o que acontece se eu mandar e-mail para o programador errado? Ele vai falar que não é ele e vai te passar o contato do outro. Então, apesar de parecer muito difícil conseguir esses contatos, é difícil no sentido assim, da gente juntar esse bloco de informações, né? Eu tenho, por exemplo, a planilha da música. Né? Eu até já pedi, eu acredito que até semana que vem eu consiga, e aí eu vou pôr no drive do pessoal da imersão as planilhas das outras linguagens. No entanto, se entrar em contato com a unidade que você tem interesse, ou por telefone, ou por e-mail, e pedir, falar, olha, eu gostaria de enviar uma proposta de artes cênicas, uma proposta de dança, uma proposta de exposição, uma proposta de oficina, seja lá do que for, eles vão passar o contato. O contato, ele não é secreto, tá? É de difícil acesso? É no sentido de que tem que dar sorte deles abrirem o e-mail, a verdade é essa. Então, assim, mesmo que nem eu tenho o WhatsApp de alguns poucos, bem poucos, programadores. Não adianta. Não adianta mandar no WhatsApp que eles não vão nem olhar, ainda pelo contrário, vão ficar bravos com você. Né? O WhatsApp de programador do SESC é quando ele precisa de você, aí ele vai mandar. Do contrário, eu jamais aciono. Né? Sim, os que eu tenho mais proximidade, que eu já fiz mais vezes, eu, às vezes, quando eu mando o e-mail, que eu faço o procedimento padrão mesmo, eu mando e-mail, e aí eu aviso, olha, né, enviei uma proposta, se puder olhar, e só, e nem espero resposta. Então, o que acontece? A gente tem que ter em mente, tem que ter isso muito claro, de que um programador de SESC, ele recebe centenas de e-mails por dia. É muita coisa, é um volume muito grande. Então, assim, vai desde uma questão de sorte, de uma questão do título do e-mail, de repente, chamar a atenção dele, então eu já jogo o nome da atração, se eu estou trabalhando com algum artista de maior relevância, eu vou puxar para o nome.
Se não, eu vou puxar para o tema. Eu vou jogar ali no assunto do e-mail, que é o que vai aparecer para ele, algo que minimamente possa gerar um interesse em que ele abra aquele e-mail. Terceiro, estratégias que alguns produtores, inclusive eu, nós temos adotado. O SESC, ele não trabalha de segunda-feira, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então, o que acontece? Terça-feira é um péssimo dia para mandar e-mail, porque eles estão com um monte de e-mail represado ali do fim de semana. Então, eu só vou mandar a partir da quarta tarde e olhe lá. Eu costumo programar para quinta-feira, geralmente os primeiros horários, e eu gosto do primeiro horário da tarde. Sabe aquele que a pessoa voltou do almoço, aí ela senta, abre o computador e aí, né, teu e-mail já está ali no bloquinho de cima? Então, são estratégias que, assim, sempre funciona? Não, mas funciona em várias vezes. Então, eu mando sempre, assim, nos primeiros horários da tarde, porque se vai para o final da tarde, ele deixou para o dia seguinte já entrou mais, e aí foi parar lá embaixo. Um, um produtor comentou comigo esses tempos, eu ainda confesso que eu não usei, mandar no final de semana, principalmente aos domingos, porque é um dia que os programadores estão na unidade trabalhando e que ninguém pensa em mandar e-mail no domingo, né? Porque domingo é o dia do descanso. Eu comentei isso com um programador, ele falou: olha, pode funcionar ou não, porque às vezes domingo, apesar de ser, né, um dia mais calmo realmente de recebimento de e-mail, mas geralmente a gente está envolvido com programação na unidade. Mas reza a lenda, e o próximo passo é esse, é mandar e-mail aos domingos. Então, uma outra coisa que eu não listei aqui, mas que é muito importante, é essa questão de horário de trabalho, sabe? O SESC, não dá para a gente, ou pelo menos assim, aí é visão de mundo e de trabalho de cada um, mas o que eu tenho para mim e que funcionou muito bem. Não adianta eu querer que o SESC se adeque aos meus horários. Então, assim, eu recebo mensagem de SESC de sexta-noite, de sábado à noite, de domingo, e sempre é para ontem, é tudo com urgência. Então, assim, eu paro o que eu estou fazendo e eu vou responder. A não ser que seja algo realmente que não tenha como eu parar, já aconteceu também. Já está no meio de uma produção de show que eu não tinha como fazer a documentação naquele momento, e aí eu enviei, eu respondi o e-mail na hora. Porque aí realmente me leva a segundos, né? Olha, eu estou em produção de evento, até amanhã eu retorno a documentação. E aí eu já dou um prazo e cumpro. Mas, recebi a mensagem na sexta-noite, agora eu só respondo segunda. Esquece, principalmente se é para fechar a contratação. Eu já parei, assim, dentro de shopping, eu estava com a minha filha fazendo vestibular, e parei e falei, Pietra, vai andar, eu vou sentar aqui no banheiro, tinha aquelas antessalas, que eu tenho que mandar um documento agora. E eu tenho essa facilidade de digitar tudo no celular, e eu tenho os documentos todos no Drive, né? Eu sempre mando na hora que eles pediram. Pode parecer um pouco insano? Pode, mas meu raciocínio é, se eles estão trabalhando de sexta-noite, de sábado à noite, por que que eu não posso, né? Então, isso é algo que eu já escutei dos programadores, assim, elogios nesse sentido, sabe? De, Paulo, eu gosto de trabalhar com você, porque você responde muito rápido, vem tudo muito completo. Então, tem hora que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Porque não é algo que vai acontecer toda semana. Então, eventualmente, quando acontecer, a gente tem que estar disponível, né? No caso da música, e aqui eu vou falar, né, exclusivamente pela música, o teto de contratação é de 15 mil. Quando eu digo teto de contratação, é pensando numa contratação simplificada. Como assim? Eles passam por esferas de aprovação daquela atração, né, daquele espetáculo ou daquela oficina. E aí, quando é até 15 mil, o número de pessoas que tem que aprovar é menor. Então, é meio interno o processo. Quando são shows mais caros, que obviamente o SESC contrata shows mais caros, todos nós provavelmente já assistimos algum show no SESC, que a gente sabe que não custou 15 mil. O que acontece? Como disse uma programadora, até o Papa tem que aprovar.
Então, é um processo muito mais burocrático e muito mais difícil. E está cada vez mais difícil. O SESC ele tem apertado bem o cerco com relação a valores. Então, hoje, a gente já se programa e sabe assim, ó, SESC é 15 mil, aperta aí na planilha, ganha um pouquinho menos se quer fazer, se a banda é muito grande, né? Ou bandas que até já têm uma trajetória maior, que poderiam ganhar mais do que isso, acaba abrindo mão e fazendo por 15 mil. Aqui, eu deixei um link, que é onde a gente consegue acessar todas as unidades que o SESC tem. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui é o site mesmo do SESC. Então, ele tem aqui, ó, as unidades São Paulo, Grande São Paulo. Então, 14 bis na Bela Vista, o 24 de maio aqui no centro, o da Avenida Paulista, Sesc Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Carmo, Casa Verde, Consolação, que ele trabalha mais com instrumental, no caso da música, Florencio de Abreu, Sesc Guarulhos, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Mogi das Cruzes, Osasco, Pinheiros, Pompeia. Pompeia é o Master Plus, assim, né? É tipo, o auge é fazer Sesc Pompeia. Santana, Santo Amaro, Santo André, São Caetano e Vila Mariana. Então, essas são as unidades da capital e Grande São Paulo. E aí, no litoral interior, a gente tem Araraquara, Bauru, Bertioga, Birigui, Campinas, Catanduva, Franca, Jundiaí, estou indo domingo nesse, Piracicaba, Presidente Prudente, Prudente é uma delicinha de fazer, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José dos Campos e Taubaté. Quando eu mando os e-mails para o SESC, uma coisa que assim, a gente tem que mandar semana sim, semana outra também. É quase que toda semana. Eu me sinto mal mandando toda semana, vou ser bem honesta. Então, o que eu faço? Eu pego uma semana e mando só capital, então aquelas 24 unidades, e essas outras unidades eu tenho 2 blocos. Eu meio que fiz um bloco que é Raposo Tavares e Castelo Branco, pensando nas estradas, né? Então, eu vou por ali, Sorocaba, Registro, tá longe, mas é isso. Sorocaba, Registro, Presidente Prudente, Piracicaba, Birigui e Bauru, que é meio um eixo. Assim, se a gente pega o mapa de São Paulo, dá para fazer uns ladinhos, mas é um eixo. E o outro eixo que eu brinco que é da Washington Luiz, né, que é Araraquara, aí eu jogo Bertioga, que é litoral, né, junto, Campinas, Catanduva, Franca, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos, São José dos Campos, Taubaté. Está mais para o outro lado, né, não está nesse eixo da Washington Luiz, mas eu separo em 2 blocos e revezo. Então, numa semana eu mando só capital, no outro bloco 1 do interior, no outro bloco 2. E aí eu volto e vou mandando de novo. Até dar certo. Então, é literal, por mais que eles respondam, ai, olha, que geralmente vem resposta, quando vem resposta, vem, ai, a nossa programação já está fechada para esse mês, para esse ano, no caso agora é para esse ano, né? Assim que tiver a demanda, eu entro em contato. Eu não espero, eu vou mandando, eu vou mandando. E às vezes acontecem coisas bizarras de eles recuperarem e-mails de 1900 e bolinha, né? Ricardo está aqui, pode falar bem disso. A vez que nós fizemos um SESC em Prudente. Não, não foi Prudente, não, foi de Rio Preto. O SESC de Rio Preto, eu tinha mandado um e-mail, sei lá, em setembro, outubro, num mês X, e eles, na verdade, fizeram o contato e a contratação por um e-mail de junho do ano anterior, assim, era um e-mail antigo pra cacete. Então, eles guardam, mas, né, a insistência ali, ela faz também com que eles abram e prestem atenção nisso. A gente tem unidades novas do SESC sendo construídas e com previsão de inauguração para o ano que vem, eu acho que está aqui nessa expansão, deixa eu ver. Aqui, ó. Limeira,
mas Limeira inaugura só em 2027. Marília inaugura em 2026, está atrasado, mas inaugura. Aí vem outro aqui para São Paulo, Parque Dom Pedro, Pirituba, Sapopemba. Então, a gente tem aqui mais algumas unidades com previsão aí de construção nos próximos anos. Marília eu sei que abre o ano que vem, é o único que eu sei do interior, então aumenta um pouquinho aí a quantidade, né, de programação que eles vão passar a trabalhar. Deixa eu voltar aqui. Bom, alguns pontos importantíssimos que a gente precisa entender quando a gente se dispõe, né, a ir para o SESC, além dessa questão do horário que eu comentei, de estar disponível. Então, assim, a gente respira fundo. Está no meio, já no meio de churrasco, você olhar e falava, não. Aí o programador mandou, pedindo, aí você respira, fala, né, sai um pouquinho ali, resolve o rolê e volta. Então, assim, eu sei, eu tenho muitos amigos que me criticam por conta disso, de falar, Paola, você está sempre disponível. Falar, é o trabalho que eu escolhi, eu acho que se eu quero fazer, eu nego. Bem como tem dias que são calmos, sabe, que se eu resolvo ali parar, é só se realmente tocar, chegar um e-mail, tocar o celular, né? Então, para mim não é um problema isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e que eu vou mostrar para vocês logo aqui na sequência, é o cadastro no portal de compras. Então, existe um portal de prestadores de serviço do SESC São Paulo, onde a gente precisa estar cadastrado com a nossa empresa. Ah, mas eu não tenho MEI. Então, é um problema, porque o SESC só contrata CNPJ. E essa MEI não pode ser de um produtor. Eu, por exemplo, não posso ser contratada pelo SESC para os meus artistas, porque eu sou MEI. Se eu for dar uma oficina no SESC, tudo bem, porque aí sou eu dando a oficina. Eu, como sou MEI, ela é individual, eu não posso representar artistas. Produtores que têm ME, né, a microempresa, não a individual, aí tudo bem, tá? A MEI, ela precisa ser de um dos artistas envolvidos, não necessariamente o vocalista. Então, o grupo ali que vai se apresentar, né, se não é na música, o grupo que vai se apresentar, um deles tendo a MEI, rola, tá? Mas precisa ser de um dos artistas, não da parte técnica, não da parte de produção. Atividades de artes cênicas, eles exigem o DRT. Inclusive dos técnicos, pelo menos até as últimas vezes que eu vi, eles continuavam exigindo. Na música, não. Antigamente eles pediam carteirinha da Ordem dos Músicos, já não pedem mais. Então, na música, tá tudo certo. Mas para artes cênicas precisa do DRT. E como que a gente trabalha esse material que vai ser enviado para o SESC? Aí que é a grande questão da coisa, porque aí a gente vai voltar naquilo que eu falei, de que o programador, ele recebe uma centena de e-mails. Aí, beleza, eu vou lá e mando. Oi, eu sou fulana, e eu tenho um espetáculo X, e gostaria de apresentar no SESC, ponto final. Ele não vai me responder perguntando do que trata o meu espetáculo, se eu tenho foto, se eu tenho vídeo, se eu tenho a data, quanto que é. É muita pergunta para ele fazer. Enquanto na sequência ele vai abrir o material, vai abrir o e-mail de alguém que foi lá. Olha, eu sou fulano, eu tenho um espetáculo X que trata sobre isso, que envolve tantos artistas, que tem como objetivo tal coisa. Segue o material para apreciação. Aí você abre o material, tá tudo no material. Tem foto, tem vídeo, tem a sinopse, tá explicando o que é. Se é música, tem o repertório, tem o valor. Pronto, o olho dele brilha. Né? Então, é a mesma coisa assim, isso eu percebi porque programadores diferentes falaram isso para mim. Falou, Paola, a gente gosta, a gente até guarda os seus e-mails, porque quando você manda, já vem tudo pronto. A gente só precisa te perguntar se você tem a data, não precisa pedir mais nada. Então, às vezes eu mando o rider técnico logo de cara, às vezes não, mas eu vou abrir aqui os modelos, né, de 3 artistas que eu trabalho,
para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando. Então, ó, essa é uma banda de reggae de Osasco. Então, assim, aqui a gente tem os 3 materiais, apesar de todos serem da música, mas fica fácil para quem é das outras linguagens entender o que eu vou falar, entender o que precisa ter nesse material. Todos eu fiz no Canva, e assim, são 3 materiais com perfis diferentes. Então, esse é uma banda de reggae, ela já abriu shows importantes e tal, mas não tem, assim, uma grande expressão, e é um show geral, não é um show temático, é um show da banda, tá? Diferente do segundo material que eu vou abrir, que ele é um show temático, específico, e o terceiro, que já é um artista de uma expressão um pouquinho maior. Então, assim, mas as características, elas são sempre as mesmas. Então, eu vou diminuir um pouquinho, pra vocês entenderem aqui. Então, eu sempre faço uma capinha bonitinha, ponho lá a foto. Nesse caso, era interessante para mim colocar os números, porque apesar de eles, né, não terem aparentemente assim, uma expressão dentro do circuito, mas eles têm números muito bons. Então, eu já coloco tudo isso aqui. Ah, obrigada, Daniel. Eu abro e esqueço de compartilhar aqui. Agora foi. Então, ó, né? Tá aqui a capinha, e aqui tem os números, e tudo aqui já está clicável. Então, se eu apertar aqui, vai para o Instagram, se eu apertar aqui, vai para o YouTube, se eu apertar aqui, vai para o Spotify. Então, isso facilita muito a vida de quem está olhando o material. No caso desta banda, um release curto, de onde a banda se originou, do que tratam as composições, uma sinopse do show, então tempo de duração do show, que pode ser de 60 a 90, porque isso depende da unidade, e falando também assim, do que vai tratar esse show, então tem canções autorais, mas que o repertório pode ter releituras, que é a mesma coisa, tem unidade do Sesc que fala, olha, a gente quer meio a meio, tem música autoral? Beleza, mas a gente quer que metade não seja autoral para o público também, né? Passar ali por músicas que ele já conhece. E tem unidade que você pode fazer o show autoral inteiro, que está tudo bem. Então, eu sempre deixo aqui isso em aberto. Aí, um pouco do histórico da banda, então, por onde eles já passaram, os shows que eles já abriram. Nesse caso, eles têm discografia, eles têm discos gravados, e aí eu trago essa informação. Se não tem, eu tiro isso, não tem problema nenhum. Aí eu coloco a previsão de repertório, então as músicas, né, que serão tocadas, e já coloco o orçamento. Então já coloco o valor, duração do show, que isso está incluído alimentação e transporte, e hospedagem por conta da unidade, porque o SESC sempre dá hospedagem. Então isso aqui a gente pode colocar tranquilamente. E foi. Pronto, aí tem de novo as redes sociais, todas, né, só clicar, telefone de contato. E com isso a gente fez algumas unidades do SESC, tá? Paola, Oi, Alicia, diga, eu tô amor. de cama, viu? Eu tô doente. Deixa eu só falar É, pode de falar. novo, doente. Esses 10 mil que você passou dessa banda, quando você fala que tem as despesas de hospedagem, é os 10 mais a hospedagem? Isso, o SESC vai pagar os 10 e vai dar a hospedagem além disso, Tá, tá bom, que é o padrão deles. tá, obrigado. Esse daqui já é do show, que eu, inclusive estou circulando o PROAC com ele, então ele é um show temático. Ele é um show que vai cantar Elza Soares, ponto. Então, a distribuição das informações eu fiz um pouquinho diferente. Eu primeiro falei aqui sobre a Elza Soares, depois eu vim falando sobre a artista. Aí eu faço uma sinopse do show, que é normalmente o texto que eles usam para colocar na divulgação. Então, essa sinopse é importante por conta disso. Pensar ela como ali num resuminho mesmo, que é o que eles vão usar no. Como é que eles chamam? Na programação, né, naquele livro de programação deles. Então, sempre com fotos, né, ilustrando ali o show.
Então, a gente já tinha esses materiais de divulgação. Repertório previsto, mesma coisa. E aqui eu já coloco o repertório com, né, os compositores, porque eu vou precisar isso para o ECAD. Eu vou ter que fazer o roteiro musical e mandar para o ECAD, então eu já tenho nesse formato. E aí, as informações. Então, aqui eu vou aumentar. Então, esse aqui está em aberto, mas aqui eu já sempre coloco os custos. Esse ele está indo no teto de 15 mil, independente da unidade, porque muitas vezes o que a gente faz? Tem unidade que a gente consegue cobrar mais barato porque está mais perto de casa. E tem unidade que a gente cobra mais caro por conta do transporte, esse valor é variável, né? No entanto, como os 15 mil para esse show, ele é um valor que, se eu não tenho transporte, eu vou conseguir aumentar o cachê, então fica tudo certo. Porque, assim, algo que agora está acontecendo o SESC, ele tem planilha de orçamento agora. E ele é uma planilha online. Eu não vou conseguir abrir porque, assim, os acessos, né, das planilhas que eu estou mexendo estão no nome dos artistas, e aí eu preciso gerar um código que vai para o e-mail do artista, ter que pedir para ele. Então, eu não vou conseguir abrir aqui. Mas é uma planilha onde a gente insere o valor de cada músico, todas as despesas, né? E aí o que acontece? A gente tem que comprovar essas despesas. Então, não adianta falar que eu vou gastar 5 mil de transporte e depois gastar 3, porque eu vou ter um problema. E isso tem acontecido frequentemente com o pessoal que está se apresentando no SESC. Então, assim, ECAD, pessoal da música, vai recolher ECAD. Já aconteceu antes, quando o SESC pedia a planilha aberta, que é assim, coloquei 15 mil aqui. Aí ele fala, tá, mas abre para mim, o que são esses 15 mil, né? Aí a gente ia lá e colocava aleatoriamente, colocava milão de ECAD. Aí gastei 500, beleza, sobrou 500 para mim, a gente vai redistribuir, né? Agora não dá mais. Tudo que a gente colocou na planilha, a gente tem que comprovar essa despesa. A única coisa que não tem que comprovar é o cachê do artista, que é o CNPJ. Então, assim, o CNPJ foi no nome da Nani aqui, por exemplo, então o cachê dela eu não preciso comprovar. Mas de todos os outros eu preciso. Então, eles vão ter que emitir nota, porque eu vou ter que anexar essa nota emitida e o extrato, o comprovante da transferência bancária. Produção, coloquei o valor, tenho que emitir nota, tenho que mandar. Transporte também. Não tem que comprovar o transporte quando ele é carro pessoal. Aí não precisa, mas tem um teto ali de valor. E alimentação. Alimentação também não precisa comprovar, desde que esteja dentro dos parâmetros dele. Eu tenho colocado 100 de alimentação, né, ou 150 quando é a diária, né, se vai viajar, eles têm aceitado e não precisa comprovar. Técnico de som, se tiver que levar, tem que comprovar. Van terceirizada precisa, eles emitiram nota para mim, e aí eu... Então, assim, são coisas que aí, quando a gente vai fechar, a gente já tem que ter o valor. Porque, de repente, eu estimo, né? Vou gastar 5 mil de van, e a van cobrou 4. A gente está lascado, porque eles vão descontar esses R$ 1.000. Então, assim, se o cachê era 15, e você falou que 5 era a van, mas a van foi 4, eles não vão te pagar 15, eles vão te pagar 14. Então, o ônibus não precisa. Eu anexei a passagem. Na verdade, na última prestação eu tive uma passagem de ônibus. Eu preciso agora até confirmar, mas eu acho que eu anexei a passagem, só que eu não lembro se era obrigatório. Como eu tinha, falei, pelo sim, pelo não, deixa eu mandar, né? E aí a questão do ECAD, o que acontece? Nas unidades que eu tenho feito, o ECAD ele tem sido 5% do cachê artístico. Como assim? O que é cachê? Então, é em cima do que os músicos vão ganhar. Então, o que eu faço? A planilha que vai para o SESC não é a planilha que eu efetuo o pagamento de verdade. Eu tenho um show domingo. O meu valor de produção
ele está dobrado, só que eu vou ganhar metade dele. A outra metade eu vou complementar os cachês da galera, porque eu tento reduzir ao máximo o valor de cachê para que eu não suba o ECAD. Então, eu queria, esse fim de semana é 8.000 de cachê, 5 da vocalista e 1.000 de cada músico. Nossa, 1.000 de cada músico? Não, eles vão ganhar mais do que 1.000. Só que eu não coloquei, porque senão meu ECAD subia, porque ele é 5% do cachê. Então, eu tento reduzir o cachê e colocar outras rubricas que ou não precisem de comprovação, ou que eu tenha como comprovar, e depois redistribuir, porque senão a gente vai se lascar. Então, essa conta do ECAD tem que ser muito certinha também. Às vezes também compensa entrar em contato com o escritório do ECAD que vai fazer o recolhimento e perguntar qual a porcentagem para o SESC, né, para você colocar na planilha aquele valor certinho. Porque aconteceu, eu peguei um show que trocou de produção, a produtora tinha colocado, acho que 750 de ECAD e a gente gastou 500. A gente perdeu 250, porque eles entendem, eles não deixam mais a sobra. Eu comprovei 500, então eles vão descontar do pagamento 250. Você não precisou disso, é nosso. Simples assim. Então, aqui, eles pagam depois, normalmente até 10 dias. Tá batendo isso, uns 10 dias. Eles falam 10 dias úteis, mas geralmente está dando 10 dias corridos do dia do espetáculo. Do dia do espetáculo, não, da emissão da nota. E aí ainda tem um problema do fechamento do mês. Então, se o seu show é depois do dia 24, tem unidade que é 24, unidade que é 20, eles mandam a data. Aí, você só vai emitir no dia 1º do mês que vem, o que significa que vai demorar mais o seu pagamento. Então, os shows que ficam entre o dia 20 e o dia 30 são bem prejudicados nesse sentido, tá? Aqui, ó, coloco a ficha técnica, né, quando eu tenho, já eu gosto de colocar quem são as pessoas envolvidas e observação de camarim. Então, assim, que esse valor, o que está incluído nesse valor, camarim para quantas pessoas, que isso também ajuda bastante eles a não ter que perguntar. Nesse caso, eu tenho os vídeos, né, do show, então, mesma coisa, eles estão todos clicáveis aqui, e uma sequência de fotos aí para ilustrar, tá? Alicia, a planilha, eles mandam para a gente depois que eles fazem a contratação. Então, assim, vai rolar, beleza. Aí eles mandam um link dessa planilha. Mas é o que eu falei, eu não tenho nenhuma aqui comigo. Deixa eu ver se eu salvei alguma, mas eu acho que eu não. Se eu salvei, eu abro aqui rapidinho, peraí. Deixa eu só bater o olho, mas eu acho que eu só tirei print para mandar, para discutir alguma coisa. Quem que eu fiz planilha esse ano? Da Maiana. Pensar quem que eu fiz planilha para. Então, a hora que você vai apresentar o projeto, você não precisa apresentar. Você fala que o Não, custo é X, isso, você vai mandar o custo só depois de total. contratado que eu vou esmiuçar o valor. Isso, aí, ó, eu achei uma aqui. Deixa eu ver, peraí, cadê aqui? Ó, isso é o que ele gera de planilha depois, né? Então, ele vem no nome da pessoa. Isso aqui a gente sobe tudo no sistema, um por um. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Então, aqui, o artista principal, qual o valor? Pois cada um dos músicos, o valor. Assistente de produção, valor. Diária de alimentação, aqui, ó, transporte rodoviário, van e ECAD. É que aqui não está aparecendo, mas tem uma outra coluninha que aí eles falam quais que serão obrigatórios você prestar conta ou não. Nessa daqui que a menina. E o ECAD você informa, porque você tem o valor dos músicos,
Não do cantor, né? Só o músico. Não, o cantor também. Então, aqui, ó, Cantor também. tava dando 5,5. Ah, Tava dando aí, 5.500. Aí eu sei que é 5% disso. Então, tá. aqui, foi isso que aconteceu. Ó, ela colocou R$ 500, ela colocou quase como 10%, né? E era É. 5. Então, aqui deu 275 de ECAD. E o recolhimento, quem faz é o próprio SESC, né? Não, a Não, é a gente. gente que faz. Antes do show. Tá. A gente faz antes do show e recebe depois, né? É a maravilha. Aí ele gera também esse outro resumo, né, dos valores, que nem no caso do, aqui né, dessa artista, ela é ME, então tem o desconto que a produtora tinha colocado de 15%, essa planilha não fui eu que fiz, ela veio pronta para mim. Eu tive só que apagar incêndio depois, porque ela deu uma errada nos valores, mas de qualquer forma, assim, o que a gente depois sobe na planilha do SESC atualmente é isso. Bom, e vou mostrar aqui para vocês um terceiro, Agradeço aí pela informação. imagina. Ai, por que que não tá? Peraí que esse aqui abriu em outro lugar, eu vou ter que... Foi. Que também é um material de música, mas é uma apresentação solo, em que é do Léo Bianchini, integrante do Cinco a Seco. Então, eles já têm uma expressão um pouquinho, ainda que nichada, mas, né, maior. Então, trago também aqui, ó, um histórico dele, da onde já se apresentou, os países que ele já se apresentou, então, as colaborações que já teve, né, Lenine, Chico César, Maria Gadu. Então, ele tem números bem expressivos. Deixei aqui vídeos da formação em trio e em duo, que é o que a gente tinha à época, a gente não tinha vídeos do trabalho dele solo, os links do Spotify e do YouTube. Aí, uma sinopse do que seria o show, porque ele é um show bem aberto, né, no sentido de improvisação, tem uma característica diferente. As músicas que vão compor o repertório, mesma coisa, e aí a mesma história. Valor, aqui eu ainda deixei aberto, né, assim, aberto, entre aspas, né? Então, quanto seria cachê, quanto seria produção, isso aqui ainda desmembra em mais coisas, obviamente. Tempo de duração, produção e aquelas mesmas observações de camarim, tá? Mas então, assim, o que é importante a gente entender disso daqui? É que o material, ele tem essa característica de ser objetivo, mas ao mesmo tempo de ter as informações que o local necessita. Então, ele precisa saber quem é, o que vai ser feito, quanto isso custa, e ele quer ver, porque não adianta eu falar que é bom. Mesmo quando, assim, já aconteceu de eu estar em conversa com o programador do SESC. Então, por exemplo, domingo é meu dia de brilhar. Vou fazer um show no SESC Jundiaí. Não conheço o programador de lá ainda. Vou conhecer. Eu já saio apresentando as coisas que eu tenho, sabe? Assim, é o momento que eu chegar, então, olha, quando você tiver interesse, vou te mandar um e-mail essa semana, eu já deixo sinalizado que eu vou mandar na semana, ou se bobear, eu já vou deixar o e-mail no gatilho e falar, eu já vou te mandar aqui, a hora que você puder, já dá uma olhadinha. Então, já tem sempre engatilhar outros, né? Mas às vezes eu estou numa conversa despretensiosa, nunca, né? Mas mais informal. A primeira coisa que eles me perguntam é: tem vídeo? Sim. Já aconteceu o ano passado. Eu fechei acho que 2 ou 3 shows na sequência, numa conversa com a programadora, num outro local que nem era o SESC, mas ela estava com um show pelo SESC, e a gente conversando, ela falou: vamos fechar suas coisas, o que você tem? Aí eu expliquei o que eu tinha. Tem vídeo?
Na hora. Já saí, abri o YouTube, olha, eu tenho esse, tá. Aí ela já abriu o celular também, a agenda, né? Ó, então vai. Dia 14 um, dia 21 o outro, essa semana a gente fecha por e-mail. A primeira coisa que eles perguntam é: tem vídeo? Então, assim, e aí, quando eu digo tem vídeo, não dá para ser qualquer vídeo, né? Peraí. Eu- Olha, Ana, eu não. Assim, eu mando esse PDF toda vez, eu mando ele já anexado no e-mail. E assim, a maioria dos e-mails eu sei que chega, porque nem que venha uma resposta automática, mas vem. Então, porque mesmo no celular ele vai conseguir abrir o PDF. Então, eu já mando tudo, porque se esperar ele pedir, eu quero saber mais do seu show, ele não vai pedir. Ele não vai fazer isso. Assim, a não ser que seja alguém, sei lá, muito influente, que ele, né, tipo algum produtor mega blaster, que obviamente se o cara mandar um e-mail, ele vai ver de quem é, ele vai querer saber. Mas pobres mortais, né, como nós, a gente precisa já ir pronto. Então, assim, eu só não mando normalmente o rider e o mapa de palco. Esse eu espero. Aí, assim que fecha a contratação, eu mando. A única coisa que eu não incluo no material para não pesar muito o material. De resto, já vai tudo. Fala, Bia. Oi, Paola, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, assim, por exemplo, quando você fala proposta, o teto, assim, 15, na verdade é por SESC, é por apresentação. Por exemplo, É, a gente pega, algum SESC da capital, você apresenta para um, ali vai Pompeia, depois tem um Bom Retiro, você vai levando um por um, ou um por automaticamente, um. para você ver se você fecha uma temporada, é isso? Se para você fechar uma temporada, você vai ter que conseguir que todos olhem seu material. Você fecha com cada um show com cada. Fechando um primeiro, fica mais fácil depois os outros ir, né, aceitando, até, enfim, olhando a proposta, né, enfim. Fica. Uhum. Porque eles também conversam entre eles, né? Então tem muito isso. Uhum. Esse edital está aberto até quando? Desculpa, eu não Esse olhei. não é edital. Ah, não O é edital. SESC não é edital. O Uhum. SESC, ele é fluxo contínuo. Ainda alguém me perguntou: agora vale a pena mandar só o ano que vem? Não, porque eles não param. Eles estão programando o tempo todo. Nós estamos no fim de novembro. Olha, tem unidade que já está programando maio, abril e maio. Até março, provavelmente todas as unidades já estão com a agenda fechada. Então, assim, eles programam de 3 a 4 meses, algumas até 5, com antecedência. Porque eu fiz em outubro não, eu fiz no começo desse mês, 2 SESCs. Os dois falaram que já estavam programando abril. Então, assim, e eles não param mesmo. Então, pode mandar. Então vou pegar aqui, vou ver para mandar semana que vem. Pode mandar, só vai, né? Porque não para, e enfim, esse fluxo maluco deles. Fala, Daniel. Olá, boa noite já, né? Paulo, eu tenho uma situação que ela é mais ou menos parecida com o que você mostrou agora do terceiro, do Léo Bianchi, né? Se não me engano. Aham. Que assim, eu tenho um show, eu trabalho com teatro, né? Eu tenho um espetáculo meu que é um solo de personagens, onde só sou eu no palco. Eu tenho, no caso, a produção, eu também faço a produção do espetáculo, eu que mando, etc. Que nem, no caso, lá no começo você falou sobre o artista tem que enviar o MEI, mas o produtor não pode ser. Essa parte eu fiquei meio Assim, confuso. que nem se é só você, a empresa tem que ser sua. O MEI tem que ser no meu nome. Sim. Tá. Mas eu posso ter uma produção geral, mas a executiva que está entrando em contato não tem problema de ser eu. Não, nenhuma. Inclusive, assim, a MEI pode ser sua e você pode ter a executiva com uma outra pessoa, não tem problema. Mas a MEI, como você é o único artista, a MEI vai ter que ser sua, mesmo Tá. que tenham outras pessoas envolvidas. Show. E aí a parte técnica
tem que ter o DRT, mas da produção não precisa. Não, produção não. Ah, tá. Tá bom, obrigado. De nada. Bom, gente, para a gente finalizar aqui, eu não vou conseguir completar, obviamente, todo o cadastro no portal de contratações. Inclusive, se alguém quiser tirar foto disso, tem aqui o endereço, porque quando a gente joga no Google, portal de contratações do Sesc São Paulo, ele abre duas páginas diferentes, uma para quem já tem cadastro, e aí se você abrir ela, você vai ver que não tem espaço para você se cadastrar, e essa daqui que é onde faz o cadastro. Isso aqui pode ser feito depois, tá? Só que assim, eles vão perguntar, quando eles forem contratar, a primeira pergunta vai ser, a empresa está cadastrada? Se já está, é mais bonito, né? Eles não vão deixar de contratar por isso, eles vão pedir que você faça. Mas, se tem interesse, já deixa, tá? Então, só vou mostrar aqui a carinha do portal para vocês. Ó, o que vocês precisam entrar é esse. Então, ele tem aqui cadastro de fornecedores, profissionais. Então, depois que a gente termina, eles dão um protocolo que a gente pode consultar para ver se já está liberado ou não. Ah, eu fiz e ainda não liberou meu cadastro. Ele demora, muito, mas muito mesmo. Aí um Sesc chamou. Olha, eu já fiz o cadastro, só que ainda não está liberado. Ele libera em 2 minutos para você. Então, eles liberam quando eles têm interesse na contratação. Mas, tudo bem. Então, aqui, ó. Iniciar novo cadastro. E aí vai cair aqui. Então, vai colocar CNPJ, pessoa jurídica. Esse tipo de cadastro, o que acontece? Eles têm 4 tipos aqui: básico, completo, intermediário e simplificado. Isso determina o teto de contratação que você pode ter com o Sesc. Quando eu fiz o meu, eu fiz completo. Aí vamos lá, qual que é a diferença de eu fazer um ou outro? A quantidade de documento que eu tenho que anexar. O básico, ele pede só o cartão CNPJ, por exemplo. O simplificado, ele já vai pedir o cartão CNPJ e aí ele pede mais um negocinho, mas que é simples também. O intermediário já começa a pedir certidão negativa. Ele pede certidão negativa federal, o intermediário. E o completo já pede tudo, certidão negativa estadual, inscrição estadual, ele pede mais coisas, tá? Se você está com a documentação toda certa, certidão negativa tudo certo, faz o completo, ou pelo menos o intermediário, sabe? Tudo bem que, assim, eu acho que eu nunca precisei do teto, porque são tetos bem altos de contratação. O simplificado já rola. Mas tentem fazer pelo menos o intermediário, que é a certidão negativa federal só. Eu acho que vale a pena nesse sentido. Eu não mostrei aqui. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu volto e mostro. Enfim, aí aqui é onde vai preencher todos os dados complementares, dado de contato. Eu não vou conseguir avançar, porque eu teria que preencher tudo isso, mas depois também eu vou ver de fazer um vídeo, eu vou ter que preencher esses dias, e aí eu gravo o preenchimento para auxiliar vocês. De qualquer forma, aqui na página inicial, tem um manual, que ele baixa em PDF aqui. Peraí, deixa eu mudar a tela. Ele tem um manual em PDF que vocês podem baixar, falando sobre o cadastro, tá? Então, ele mostra o passo a passo, aqui, ó, aonde que entra, tudo certinho, tudo bonitinho. Ele vai explicar aqui, onde eu falei aqui, ó, dos cadastros, ó, o simplificado, só CNPJ, o básico, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, se for isento, pode escrever isento.
O intermediário já pede certidão negativa federal e o completo pede outras certidões. Então, ele traz aqui as diferenças. É um manual bem completinho, bem bonitinho, que naquela página inicial vocês conseguem baixar em PDF, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah. Mas aí eu vou, por esses dias, eu vou ter que subir, fazer o cadastro da empresa da minha filha, e aí eu já gravo o vídeo também, aí o pessoal da imersão, eu já deixo isso disponibilizado, tá? Gente, eu só vou passar rapidinho para quem ainda não viu a questão da Black Friday, e aí eu já termino de tirar as dúvidas de vocês, que aí dá tempo ainda de eu ir para o compromisso que eu tenho, tá tranquilo. Bom, para quem ainda não viu, ouviu e ainda está pensando, estamos na última semana de novembro, só para lembrar. Então, voltando, o que temos na nossa Black Friday este ano? A mentoria em grupo, então os 3 encontros ao vivo, lembrando que o pessoal da imersão que está aqui hoje não está contando como um dos 13, tá? Essa semana eu coloquei como aula extra, então a contagem por hora está suspensa. Então, vocês ficam sempre, no mínimo, 6 meses, mas sempre até dar os 13 encontros. No mínimo, a gente tem 2 encontros por mês, aonde a gente passa, e não só pelos editais que estão abertos, mas essa questão do SESC, que a gente, inclusive, pode retomar depois nos encontros. Se alguém tiver com dificuldade para preenchimento do portal, a gente entra, vai fazendo junto. Então, tudo que está envolvendo, né, a questão de levar o nosso trabalho para lugares, seja por meio de edital, seja por meio de contratações, a gente discute lá dentro da imersão. As aulas ficam todas gravadas, então isso gera essa biblioteca de aulas gravadas, que já tem lá alguma coisa sobre SESI, sobre SESC, Natura, Banco do Brasil, né, editais que anualmente aí acontecem. Além disso, o grupo do WhatsApp, então está lá firme e forte 24 horas, que quando, às vezes, eu demoro mais um pouquinho, porque eu estou ocupada, sempre tem alguém também dos alunos ali para trocar, mas todos os dias eu passo por lá para ir tirando as dúvidas de todo mundo. O curso completo de escrita de projetos, então que tem as 26 aulas com 17 módulos, que ele está bem divididinho, fica mais fácil, inclusive para quem tá com isso, fiquei meio perdida, não sei por onde começar a assistir tudo que tem. Esse daqui, para mim, é um passo excelente, porque ele está bem divididinho. Então, você consegue assistir só a aula de introdução, só a aula de objetivos, ou mesmo eu estou escrevendo projeto e fiquei com dúvida, recorre nele também. Então, estou com dúvida na planilha. Tem um módulo só de planilha de orçamento. Então, fica mais fácil para vocês acharem os temas lá dentro. O workshop de escrita de projetos, que são às 6 horas, então está um pouquinho mais enxuto, mas para quem ali precisa de uma revisão rapidinha, fica melhor. A Masterclass de gerenciamento de carreira artística, que então aqui eu falo um pouquinho mais de material de divulgação, de elaboração de portfólio, gestão de rede social. O treinamento da Aldir Blanc, também 6 horas, tem os PDFs dos slides, tem modelo de planilha ali, quando clica, igual eu cliquei hoje nos materiais, tem que vocês conseguem abrir cronograma, conseguem abrir orçamento, já está tudo bonitinho. E o curso de marketing digital para artistas locais, então, aquilo para auxiliar na divulgação do projeto de vocês e do trabalho de vocês. Para quem não sabe mexer nada com isso, tranquilo, 25 aulas gravadas, você consegue fazer lançamento aí de todas as linguagens, tá? E a cereja do bolo são os cursos de 2026, que já estão incluídos nessa Black Friday. Então, agora em dezembro, eu começo a gravar o curso completo de Lei Rouanet, na sequência de produção artística, que são 2 cursos que vocês pedem com frequência, então eles vão vir ali no comecinho de 2026.
narrativas cinematográficas para videoclipe, efeitos especiais com celular, criação de portfólio artístico com IA. Isso aqui está salvando demais, porque está saindo cada portfólio com IA que, olha, vou falar um negócio para vocês, ficando maravilhoso. E a gente vai fazer, a partir do ano que vem, esses desafios de aprovação de projeto, principalmente para que, pelo menos, a gente saia com um projeto inscrito e aprovado na Rouanet. Existem editais específicos para quem já tem projetos aprovados na Rouanet, então a gente vai buscar isso também, de uma forma ali bem direcionada, para que vocês consigam fazer isso ali num curto espaço de tempo, tá? Assim que a Rouanet abrir. O valor de tudo isso, se a gente colocar tudo isso junto com o que vai vir o ano que vem, a gente facilmente bateria mais de R$ 9.000, mas dentro dessa Black Friday, a gente está trazendo por 1.297. Esse é o valor de base dele para Black Friday. No entanto, até amanhã vira esse lote, então ele está por 12 de R$ 69,98. Isso pode ser dividido no cartão de crédito. Para quem ainda não viu, não tem dúvida se isso funciona ou não, temos aqui alguns, né, depoimentos dos meus bonitinhos, de que nunca tinham escrito e conseguiram. Teve gente que pegou mais de 12 projetos, então foi algo que é o que me motivou ali desde que eu comecei há 2 anos atrás a continuar com tudo isso, de ver que realmente funcionava, né? Então, né, alguns com valores do que eles conseguiram, enfim. Ó, pessoal que nunca escreveu, primeira experiência. E aí, eu vou manter ainda, para quem entra hoje, além de tudo aquilo, mais 1 hora para falar comigo, né, de forma individual, sobre o seu projeto. E para os 3 primeiros que entrarem, a revisão do projeto, que isso aqui é essencial, faz muita diferença, né, vocês conseguirem mandar, eu fazer a revisão, apontar o que pode melhorar, dar sugestão, de repente, de outras contrapartidas que podem ser feitas, enfim, a gente vai fazendo essa troca para que o projeto de vocês fique redondinho, fique ali em condição de competir. Então, lembrando, este valor de 697, que é um valor à vista, ele vai até amanhã, depois vai virar esse lote, e na sexta a gente, né, encerra as vendas. Estamos com o boleto parcelado, então, Ricardo, qualquer coisa, chamem o Ricardo, ele conseguiu o parcelamento no boleto, para quem o problema estava no cartão de crédito, então temos como parcelar no boleto. Então, lembrando aqui, 697 à vista, até amanhã, depois esse lote vai virar. Débora, não, o SESC não exige carteira de ordem dos músicos. Eles pararam há um tempo. Amém. Ana, não tenho sentido muito isso não, viu? Eu tenho conseguido circular os 2. A questão do show autoral é que, assim, depende muito do formato, e aí o que a gente tem feito é mesclar. Dificilmente tem feito, assim, um show inteiro autoral, a não ser que seja um lançamento de álbum. Aí eles até acabam considerando, mas eles têm pedido que mescle, né, com, por exemplo, domingo eu vou fazer a Maiana Neiva, é o show autoral dela, né, ela tem pelo menos ali umas 5 músicas que não são delas, que é cover, então assim, eles sempre solicitam que tenha alguma coisa mesclando o show autoral. Inclusive tem SESC, o tributo, ele funciona. O que não funciona no SESC é cover. O cover mesmo, né? Pensando numa banda cover. Isso dificilmente funciona. É muito específico, assim. Inclusive, tem unidades que não contratam. Isso eles já me falaram. Patrimônio líquido que consta no contrato social. Isso. Mais alguma dúvida? Fala, Suzana. Oi, vou Tudo abrir o bom, querida? microfone. Oi, tudo bem?
Então, Paula, eu tenho uma dúvida com relação à MEI de quem vai fazer a produção. Sim, Você falou que tem que ser a MEI do artista. Agora, que nem meu marido tem uma MEI de promotor de eventos. Para um SESC, adianta se ele participar do evento? eu precisaria ver, porque vai depender, assim, de qual seria a linguagem. O CNAE, o código de serviço que ele tem que ter, tem que estar alinhado com a linguagem que está. Por exemplo, eu tenho na minha produção musical, eu tenho na minha parte de... Eu fui colocando tudo. Ah, é bom saber, porque... E tem essa questão de ser de São Paulo ou Não, ser de outro lugar, não faz não, mal para o SESC? não tem diferença nenhuma. A Ah, que empresa da Maiana Neiva é de Pernambuco. tá certo. Minha dúvida era só essa. Não, Obrigada. não tem problema nenhum, pode ser de fora. Tá bom. Aí o pessoal que tem MEI, Hum, fica a dica, gente, altera o CNAE de vocês, vai lá no lugar do governo que você tem alteração cadastral e uhum, coloca tudo que é código de serviço. Se pegar a minha, tem assim, técnico de som, técnico de luz, fotografia, vídeo, ensino de arte, tem tudo que você imaginar que for ligado a artes, porque aí eu não fico na dúvida. entendi. E como mulher dele, posso ser a produtora dessa MEI, ou como é MEI, só ele que responde, porque é microempresário dele, pode ter eu como funcionária? Então, a MEI, ela permite uma contratação, Uma, né? assim, regular, mas, por exemplo, nada impede que vá na MEI dele, né, a apresentação vai na MEI dele, e aí você vai como produtor, isso não é um problema. Então, assim, Bacana. por exemplo, a gente faz show com MEI, tem 6 músicos envolvidos, É não isso tem que eu estava problema. pensando em algum aqui com essa cara. Não, não tem problema. A MEI é de um dos músicos, mas é uma banda grande, tem o técnico, tem o produtor, tem todo mundo no meio lá, não tem problema nenhum. Uhum. Tá ótimo. Obrigada, De Paola. nada. Foi positiva nas respostas. Assertiva e positiva. Obrigada, amor. Tchau, tchau. Tchau. Ana, é um meio a meio, assim, eu tenho um texto padrão que eu não vou conseguir pegar aqui agora. Deixa eu ver. Ai, eu vou ter que abrir o outro. Acho que se eu abrir meu Gmail aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho, peraí. É que eu estou num usuário e os e-mails que eu mando é do outro. Será que eu já mandei algum por esse? Pessoa que nunca sabe o que ela já usou na vida. Deixa eu ver. Nossa Senhora. Não, deixa eu mudar o usuário aqui. Ah, não é isso que eu queria fazer. Nossa, só vendo abrindo janela aqui no computador. Os bagulho trava, eu não sei por quê. Aguenta aí que tá indo, gente. Vou fechar um pouco para enviados. Agora deixa eu achar algum aqui, que aí você vai entender do que eu estou falando. Aqui. Caramba. Tá, aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Ó, não sei se dá para ver, mas assim, eu mando um por um. Então, tem dia que eu vou mandar as 28 unidades da capital, eu não ponho em cópia oculta.
eu mando um por um. Então, boa tarde, fulaninho. É o fulaninho da unidade. Então, eu sempre faço esse link, pelo menos com o nome do programador, porque eu poderia mandar os 28 e-mails de uma vez, boa tarde. Eu acho muito impessoal, né? Eu prefiro fazer isso daqui. Então, a única coisa que geralmente eu faço, eu venho aqui do aquele Ctrl+C, aí mudo do masculino para o feminino no corpo do e-mail, quando tem. Então, quem eu sou, estou trabalhando com material do artista tal. Ó, então, aqui já coloco um pouquinho quem é o artista, o que é o show. Gostaria de convidá-la a conhecer o trabalho, avaliar a possibilidade de incluí-lo na programação da unidade. Mando anexo a proposta de apresentação com detalhamento. E aí, em anexo, está aqui o PDF. Pronto. Né? Então, sempre coloco dessa forma. Às vezes, aqui onde está essa unidade, às vezes eu coloco qual é a unidade. Eu parei de fazer isso porque, como eles trocam muito de unidade, então eu parei de vincular a pessoa à unidade. Eu prefiro mandar para a pessoa, porque se ela estiver em outra unidade, vai servir do mesmo jeito. Então, assim, pensei, eu acho que isso está fazendo mais sentido, porque eu falei, eles trocam, então, assim, para eu não perder o e-mail, que às vezes eu mando falando, para a unidade tal. Aí ele fala, não estou mais nessa unidade. Então, resolvi esse problema desvinculando a essa unidade. Eu espero que você esteja em algum lugar e leia o e-mail. O nome do programador não aparece. Eu mando o e-mail para o central mesmo, do SESC, pedindo os programadores. Eu preciso até atualizar. O pessoal da imersão tem na pasta do Drive, tem a lista de todos os programadores de música. Eu preciso atualizar. Na verdade, acho que eu já fiz uma atualização, eu preciso pegar as outras linguagens. Belezinha, gente. Eu não vou conseguir falar. Assim, o Porta 1 que eu preciso dar uma olhada com mais calma nele, porque eu já fiz há muito tempo. E o Porta, ele é uma aula só o Porta. Sim. E assim, hoje eu realmente precisava que a aula fosse mais curta, porque eu tenho um compromisso às 8 da noite. Aqui em São Paulo, ainda tenho que me deslocar. Me trocar e me deslocar. Mas é isso, gente. A gente vai se falando, na imersão a gente ainda vai retomar esse assunto, e logo eu já faço o videozinho ali acessando. Quem puder e quiser já tentar acessar esse portal de compras, começar a fazer a inscrição, qualquer dúvida, o grupo da imersão vai me mandando, que a gente já vai resolvendo e deixando esse cadastro bonitinho. Belezinha, gente? Beijos, muito obrigada pela companhia, e nos vemos em breve.